Bem-vindos de volta ao nosso curso de Dominando a Técnica de Projetar Laje Treliçada. Bom, no capítulo 2 nós vamos ver um pouco sobre o pré-dimensionamento desse tipo de laje. E aí, uma palavra de cautela é o seguinte: pré-dimensionamento, como o nome diz, ele nos dá um norte para nós termos uma noção de que altura vamos utilizar na nossa laje treliçada unidirecional. Porque quando a gente tem estruturas unidirecionais, elas geralmente se deformam mais, elas têm mais flecha, né? Se deslocam mais do que quando se compara com lajes bidirecionais ou armadas em duas direções. Tá? Então isso aqui vai nos dar um norte, vai dar um sentido para a gente poder achar a altura. Então essa equaçãozinha aqui, que diz que a laje treliçada deve ter uma altura maior ou igual a 3 centésimos do vão dela. Então, a laje treliçada deve ter uma altura maior ou igual a 3 centésimos do vão dela. Bom, aqui tem umas ressalvas, né? Isso vale para lajes que estejam sem paredes sobre elas, porque elas são muito suscetíveis à flecha, né? Quando você coloca especialmente paredes sobre ela. Aqui vale para lajes sem continuidade. Então, se está uma laje bem apoiada, isolada, ok, está valendo. E também vale para cargas acidentais até 200 kg por metro quadrado. Então, se você já tem algo maior do que isso aí, está furando esse pré-dimensionamento. Mas é sempre bom, é um norte, um parâmetro para você se basear. Não quer dizer que você forçosamente vai ter que usar essa altura, tá bom? Eu tenho uma lousa aqui e vamos fazer, por exemplo, uma estimativa aqui de uma laje de 4 metros. Vamos pegar aqui, ó, uma laje treliçada que tem um vão de 4 metros. Então imagina aqui o vãozinho dela, ó, o apoio aqui. Ela não tem parede em cima. Então tá aqui, ó. Certo? Tá aqui ela. Tá aqui o vão, olha aí. De 4 metros, tá? 4 metros significa dizer que são 400 centímetros. Então, vou colocar aqui 400 centímetros. Então, a altura tem que ser maior ou igual a 3 centésimos do vão dela, que é de 400 centímetros, tá? Então, é só pegar uma calculadorazinha e rapidamente você faz essa conta. 3 vezes 400 dividido por 100, 12 centímetros. Tá? 12 centímetros. Então, veja que 4 metros é mais ou menos o limite que a gente teria para uma laje treliçada de 8, que é aquela que tem um enchimento, o EPS ou a lajota cerâmica de 8, mais 4 centímetros de capa. Então, aí mais ou menos 12 centímetros. Quer dizer, professor Sérgio, que se eu tiver uma laje de 4,5 metros, eu já devo colocar mais altura? Não, não estou dizendo isso. Possivelmente você vai precisar de um pouco mais de altura para ficar folgado, né? Mas não necessariamente. Aí você teria que calcular, vai ficar flecha, depende da carga. É apenas um norte, né? Mas, por exemplo, uma laje de 5 metros, vamos imaginar uma que tem um vão de 5 metros, que são 500 centímetros, aí, né, sem continuidade, né? Porque na hora que eu coloco uma continuidade, eu já diminuo a flecha. Aí, de repente, com a continuidade, eu já posso deixar ela com 12. 5 metros já está um vão bastante longo para uma laje de 12. Mas vamos lá. Então, ela seria 3 centésimos de 500 centímetros. Então ela já iria para 15 centímetros aqui, né? 15 centímetros. E aí, como a gente tem, no caso, a treliça de 8 já pula para a treliça de 12, 12 mais 4, 16. Então aí você adotaria, no caso, 16 centímetros, que eu teria um enchimento de 12 mais 4 centímetros de capa. Aí você faria os 16, tá? Então, isso para dar uma noção, 5 metros, de repente está pedindo um pouco mais de altura, tá bom? Então seria isso daí.
Voltando para cá, vamos falar um pouquinho sobre os carregamentos que a gente encontra no laje treliçado. E a gente vai comentando e vamos, né, falando um pouquinho sobre cada um deles. Então, olha só, para a questão dos carregamentos, você precisa ter em mãos, para você obter os carregamentos, você precisa ter em mãos a NBR 6120, que é, no caso, hoje em dia, ela tem o nome de ações para o cálculo de estrutura de edificações, né? Então, ali, você vai ter como você calcular as cargas permanentes e também as cargas acidentais. O que nós podemos enumerar como cargas permanentes? Então, está aqui, peso próprio, a primeira coisa que a gente pensa que é o peso próprio. No caso da laje treliçada, vai fazer a diferença se ela tem um enchimento com a lajota cerâmica ou mesmo outro tipo de enchimento, ou se você vai ter o EPS, que é o isopor. Em cima dela você vai ter um contrapiso, você vai ter pavimentação, o revestimento pode ser um revestimento cerâmico, um porcelanato, ela vai ser rebocada por baixo, também é um revestimento na parte de baixo. Outra pergunta importantíssima, será que ela vai ter parede sobre ela? Porque aí vai fazer toda a diferença. Especialmente se ela não tiver nervuras transversais, você não consegue distribuir o peso dela, daí uma das técnicas, né? Você quando não tem nervuras transversais, geralmente você não tem nervuras transversais, você não consegue distribuir essa carga de paredes na região dela ou sobre ela toda, a menos que você tenha as nervuras transversais, porque ela faz justamente essa ligação de uma nervura com outra. Então é muito até perigoso você tentar pegar a carga da parede e distribuir sobre a área da laje. Não se deve fazer isso quando ela não tem nervuras transversais. Outro tipo de carga permanente, eu posso ter solo, né, um jardim sobre uma laje como essa. Eu posso ter sobre ela um espelho d'água, né, uma caixa d'água. Há pessoas que gostam de fazer caixa d'água, né, que não é muito recomendado, né, mas caixa d'água com laje treliçada. Posso ter algum tipo de enchimento. Tudo isso são cargas permanentes, né? Mas eu posso ter uma caixa d'água de fibra, uma caixa d'água já pré-fabricada, e eu posso colocar sobre uma laje treliçada. Aí ficaria bom, né? A gente faz uma base com laje treliçada e coloca já a caixa d'água sobre ela. E aí eu tenho as cargas acidentais, que a gente chama de Q, né? As permanentes vêm com a letrinha G e as cargas acidentais com a letra Q. E aí, essas cargas aí, essas ações, a gente teria que pegar da NBR 6120, tá? E aí estão algumas, né, cargas para o cálculo de edificações dessa norma. Nesse caso são cargas ou ações acidentais, tá? Ou variáveis ou acidentais. Então veja bem aqui, vamos passar aqui a vista em algumas delas. Por exemplo, corredor com acesso ao público. Olha só, 300 quilos por metro quadrado, né? A carga aqui está em quilo por metro quadrado. Eu vou adotar o sistema técnico aqui nesse curso, tá bom? Porque até alguns softwares, o próprio TQS, que usa o TQS, trabalha com o sistema técnico, que ele vem tonelada, quilo, metro, tá bom? Tensões pode ser MPa, ou quilo por centímetro quadrado, ok? Então vamos lá, corredor com acesso ao público, 300. Escada com acesso ao público, 300. Escritório, 250, foi até uma mudança recente, né, que antes o escritório era 200. Estacionamento, aí outra ressalva. Aqui é para carros de passeio, carros pequenos, né, não envolve carros grandes, caminhões, caminhonetas assim muito grandes, né? Só essas caminhonetas de porte médio, né, mas não envolve caminhões. Então, o estacionamento de um shopping, estacionamento de um prédio, pode jogar 300 quilos por metro quadrado. Forro sem acesso a pessoas, isso aqui vem da norma antiga, eu deixei, tá? Nessa norma agora ficou um pouco, diminuiu um pouco e tal. Eu gosto de deixar pelo menos 50 kg, que é quando eu tenho uma coberta, um telhado, e você tem aquela parte de baixo dessa coberta, onde alguém vai ali apenas para fazer uma inspeção, né? Sem acesso a pessoas. Vai fazer uma manutenção numa instalação, uma manutenção, algum vazamento, então coisas só para um reparo. Ninguém vai ficar, digamos assim, andando por ali, tá? Ginásio de esporte, 500 quilos, loja, 400 quilos por metro quadrado, residência, 150. Eu botei um asterisco aqui porque a residência tem ali umas partes, né? Por exemplo, na cozinha, que é um pouco mais, né? 250 se tiver uma varanda, né? Hoje em dia a norma manda colocar 250, houve essa mudança.
mas de maneira geral 150, quartos, né, sala de estar, 150. Quando você tem restaurante, 300 e sala de aula, aqui coloquei 300. Então aqui é só para a gente ter uma noção de valores, né? Então foi escritório 250, foi residência 150, foi uma varanda numa residência, né? No caso 250. Para a gente ter uma noção, claro que você precisa ter como sua companheira essa NBR 6120, porque para cada tipo de uso, né, para cada tipo de ambiente, aí você vai ter lá a sua norma, desculpa, a sua carga para você colocar na sua laje, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente faz o cálculo da carga permanente, né? Vamos aqui fazer um cálculo manual da carga permanente. Muito bem. Então é o seguinte, para fazer o cálculo da carga permanente, eu preciso fazer o seguinte, eu vou explicar isso agora. Primeira coisa, eu preciso calcular o peso próprio do concreto, depois eu calculo o peso próprio do enchimento, e depois eu adiciono pavimentação e revestimento. Tá? Então, eu vou chamar de carga permanente uniformemente distribuída, que é o peso próprio, o enchimento, e eu tenho um contrapiso, uma pavimentação, um revestimento dali superior, um porcelanato, um granito, uma cerâmica, e eu posso ter também na parte de baixo um reboco. Então vamos ver essa primeira parte aqui, tá? Que é a carga permanente uniformemente distribuída. Como é que a gente faz esse cálculo? Então vamos aqui para a minha lousa, tá? Vou chamar a minha lousa para cá, certo? E nós vamos então fazer agora o cálculo dela, tá? Então, deixa eu escrever aqui, cálculo do peso próprio, tá? Então, cálculo do peso próprio. Como é que a gente faz esse cálculo? Primeira coisa, a gente tem que entender como é que é a seção de uma laje treliçada. A seção é aquele formato que fica se repetindo. Então, deixa eu desenhar aqui, ó. Ele fica se repetindo, algo parecido com um T, tá? Eu vou até fazer isso aqui, bem largo, tá? Ele fica se repetindo, algo parecido com um T. Olha só aqui, vou fazer um desenhozinho aqui para vocês verem, tá? Digamos aqui que eu tenha a capa, ó, aqui a capa, tá bom? E eu vou tendo aqui as nervuras. Então vou imaginar aqui, ó, aqui eu vou ter uma nervura, aí bem aqui, eu vou fazer isso de maneira simplificada, tá, gente? Ó, vou ter aqui uma nervura, ó, tá? Aí eu vou ter aqui uma nervura, ó. Tá bom? Então veja que isso aqui vai se repetindo. Então, aqui é onde eu tenho uma basezinha, onde eu tenho a treliça, ok? Deixa eu dar um zoom aqui e melhorar esse desenho só para vocês entenderem melhor. Mas depois, na hora de calcular, a gente deixa ele mais ou menos simplificado. Então, aqui a gente tem a basezinha, tá? Ó, a basezinha da treliça. Aqui a gente teria a treliça, ó, tá? Ó, aí vocês estão entendendo. Treliça. Tá bom? Ok? E aqui eu tenho, isso daqui é a parte do enchimento, tá? Isso aqui é a parte do enchimento. E aqui eu vou ter isso aqui tudo de concreto, essa parte de concreto. Então a gente vai separar. É importante eu aqui dizer qual é a altura do enchimento, tá? Que é a altura do enchimento e a altura da mesa ou da capa, né? Chamado de mesa ou capa, tá bom? E veja que isso aqui vai se repetindo. Então, qual é a seção dela? Então, a seção dela é algo aqui que é como se fosse um T, tá? Então, entre esse ponto e esse, se eu pegar aqui a metade, vou tentar pegar aqui a metade, ó, vou cortar aqui no meio, tá? E aqui entre esse e esse eu vou cortar aqui no meio, ó, tá bom? Então, entre essa linha
entre essa linha pretinha aqui e essa linha pretinha aqui, eu tenho a seção da minha treliça, que é um T. Então, eu posso dizer que... Vamos jogar aqui um concreto. Vamos dizer que isso aqui seja um concreto. Ó. Essa parte aqui vai ser cheia de concreto. Tá? E veja que está formando um T. Isso aqui é concreto. Tá? Deixa eu passar uma borrachinha para ficar só mais bonitinho. Aqui. Certo, gente? Então, você agora nitidamente está vendo aí o T. Tá? Vamos colocar algumas medidas para a gente calcular um peso próprio desse. Tá? Vamos colocar aqui. Então, vou colocar aqui essa linha de cota. Tá bom? Isso aí vai depender muito do molde, tá? Vai depender muito do molde. Então, é preciso que você, se for o EPS, ele tem uma medida um pouco diferente, se for o tijolo, tá? O que eu tenho observado aqui? Para o tijolo, a nervura fica um pouquinho mais junta, certo? Então, ele fica mais ou menos com 44 centímetros, porque é o seguinte, o tijolo dá 32 mais 12, então fica em torno de 44, 45 centímetros. Quando é o isopor, o EPS, aí ele fica um pouquinho mais, né? Fica 49, 50, vai depender muito também da basezinha da sapata, tá? Então, vamos imaginar que eu tenha 44 centímetros. Eu vou colocar aqui uma medidazinha. Aí, para cada caso, você precisa levantar as suas medidas e fazer. Digamos que aqui eu tenha 44 centímetros, tá bom? 44. Aqui eu tenho 8 centímetros desse molde, né, que pode ser o tijolo, o próprio EPS, e eu tenho aqui 4 centímetros de cabo. E digamos que aqui a gente tem tijolo. Então vamos pintar aqui, nessa regiãozinha, ó. Vamos trocar aqui a cor para a corzinha mais clara. Então aqui ele está preenchido com o tijolo, tá? Então isso aqui vai ser um tijolo cerâmico. Ok? Aqui, ó. Tijolo cerâmico. Pronto. Então, temos aí a parte de azul, concreto, e essa partezinha de amarelo, tijolo cerâmico. Você já percebeu que aqui tem 12 centímetros. Né? Cadê? Vamos colocar aqui na corzinha dela. Aqui eu tenho 12 centímetros. Okay. Então, para calcular o peso próprio, eu tenho concreto e eu tenho tijolo. Eu vou fazer vocês imaginarem uma coisa aí. Veja que eu tenho 12 centímetros. Imagina que essa partezinha que está de azul aí, que é o concreto, vou escrever aqui. Imagina que isso aí é água. E esse que está de amarelo aqui, que é o tijolo. Imagina que isso daí é óleo, que estão congelados. Só para vocês pensarem. Água, óleo, está congelado. E aí você aquece e eles vão se liquefazer, né? Então eles vão derreter. Se estão congelados, a água, que é o gelo, vai derreter. O óleo congelado vai derreter. E eles vão virar líquidos, né? O que vai acontecer? Aí veja que eles estão meio que em posições assim. O que vai acontecer? Isso daí vai liquefazer, como eu disse, eles vai derreter e vai ficar o quê? A água e o óleo. A gente aprende isso desde do ensino fundamental, que a água e o óleo não se misturam. E aí vão virar duas camadas, a água embaixo e o óleo em cima, porque o óleo é menos denso. Então vamos fazer aqui uma ideia só dentro dessa seção, de como é que ficaria isso daí, ó. Vou passar essa linha aqui, vou passar essa linha aqui, tá? Vou passar essa linha bem aqui.
vou passar uma linha aqui, assim. De modo que eu continuo tendo 12 centímetros. Vamos para cá. Afastar um pouquinho aqui para vocês poderem ver, tá? Vou afastar aqui um pouquinho. Aqui eu continuo tendo 12 centímetros. Tá? E aí vamos pintar aqui de novo, né? Tentar fazer uma coisa bem didática. Então aqui, como ele é mais denso, aqui vai ficar o nosso concreto. E aqui na parte de cima vai ficar o nosso tijolo. Então é como se eu tivesse, naqueles 12 centímetros, uma camada de concreto, uma camada de tijolos, né? Ou de enchimento de qualquer natureza que possam ser. Eu acredito que vocês já então entenderam bem isso aí. Então eu vou ter aqui agora duas camadas. Uma é feita por HC é a altura do concreto, a altura de consumo do concreto. Dentro dos 12 centímetros, eu tenho quantos centímetros de concreto? E aqui eu tenho HE, que é a altura equivalente de enchimento. Pronto, se você entendeu isso aqui, gente, você sabe calcular o peso próprio de qualquer tipo de laje. Pode ser laje nevourada, pode ser laje taliçada, pode ser bubble deck, pode ser qualquer uma. É saber qual é o volume que eu tenho de concreto, qual é o volume que eu tenho de vazios ali e dividir por uma área. Então vamos lá. Vamos calcular o peso próprio do concreto. Primeira coisa que eu preciso definir com vocês, o que é um peso próprio, tá? Então, vamos aqui, tá? Deixa eu dar um zoom. Voltando, pronto. O que é o peso próprio? Então, o que é um peso próprio? O peso próprio é definido como o peso da laje sobre a área da laje, tá? Então, o peso próprio é definido pelo peso da laje sobre a área da laje. Muito bem, então aí vamos deixar essa informaçãozinha aí e vamos, porque é o seguinte, vamos lá, a área da laje, vamos supor que a área da laje, e nem interessa o formato, ela pode ser um formato retangular, triangular, não interessa. Mas, o que acontece? Eu tenho que o gama do concreto, o peso específico do concreto é o peso da laje sobre o volume da laje. Peso sobre volume é o peso específico. Então, olha só, o PL, que é o peso da laje, é o gama vezes o volume. Então, eu tenho aqui PL, é o gama do concreto, vezes o volume da laje, dividido pela área da laje. E aí o volume da laje é a área da base vezes a altura, né? Então, o gama do concreto é o volume da laje, desculpa, vamos colocar aqui, o volume é a área vezes a altura. Vou colocar por enquanto só H, vai ser de altura de concreto. Depois a mesma coisa com essa alturazinha aqui, tá? Com a alturinha aqui. Dividido pela área da laje. Ok? Então a gente vai aqui e divide esse por esse, tá? Então fica aqui o peso próprio da laje é o gama do concreto vezes a altura. Aí se fosse uma laje maciça, seria simplesmente a laje maciça. Se essa laje de 12 fosse maciça, eu simplesmente multiplicaria por 0,12 metros. Como aí eu tenho, uma laje que chama assim compósita, né? Eu tenho concreto e eu tenho o tijolo,
eu tenho que desmembrar isso aí em duas partes, tá? Então, como é que isso aí vai ser? Isso aí vai ser o peso próprio da laje, seria, eu vou desmembrar, seria o gama do concreto vezes a altura de concreto, mais o gama do enchimento vezes a altura do enchimento. Tá? Ora, em termos de unidade, quanto é o gama? O gama é que eu posso colocar algo em tonelada ou quilograma-força por metro cúbico. Quando eu multiplicar pela altura que está em metro, lembrar que isso aqui multiplicar em metro, eu vou ficar com a carga por área, quilo por metro quadrado. Tá? Então, subir para cá, porque às vezes eu me esqueço que a imagem às vezes pode cortar aqui nesse cantinho. Tá? Então, eu vou multiplicar. O gama está em quilo por metro cúbico. Quando eu multiplico pela altura, quilo, que é metro, ele vai ficar em quilo por metro quadrado. Muito bem. Então, isso aqui é a equação do peso próprio. Ela vai, quando eu tiver um enchimento de isopor, ou eu uso aquele 20 ou eu desprezo. Tá bom? Muito bem. E o gama C, a gente sabe que o gama do concreto é 2.500 kg por metro cúbico. Ou seja, cada metro cúbico de concreto armado pesa 2,5 toneladas. Então, esses números têm que estar bem na nossa mente. Muito bem. Então, olha só aqui. Eu vou transformar essa seção aqui em uma... Veja que esse 44, olha só. Aqui também vai ser 44. Aqui é como se isso aqui continuasse. Opa, deixa eu afinar mais esse traço. É como se isso aqui continuasse. É como se isso aqui continuasse. Então eu tenho os mesmos 44 aqui. Eu vou deixar a mesma área, tá? Então vamos aqui. Qual é essa área que está de azul? Essa área que está de azul e de concreto. Então vamos lá. Então, vamos colocar aqui. Então é o seguinte, ó. Eu vou chamar de área da seção transversal, né? Ela vai ser, aí vamos olhar aqui, é um T. Essa basezinha aqui, eu estou usando isso aqui 12, tá? Então deixa eu fazer uma cota aqui que eu esqueci, mas não tem problema. A gente vai botar uma cota aqui, ó, mostrando que isso aqui é 12 centímetros, tá? Então, eu tenho 12 vezes 8, esse primeiro volumezinho aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho 12 vezes 8 centímetros. É essa partezinha aqui, tá bom? E depois eu tenho 44, é o primeiro retângulo, esse retângulozinho aqui. O outro retângulo que faz aqui, ó, a parte de cima do T, é 44 vezes 4. Então, você vai ter aqui mais 44 vezes 4. Então eu vou ter uma área aí em centímetros quadrados. Então vamos lá. 12, isso aí tudo está em centímetros. 12 vezes 8 eu tenho 96. 44 vezes 4 eu tenho 176. Somando eu tenho 272 centímetros quadrados aqui de área de seção transversal. 272 centímetros quadrados. Bom, e aí eu vou... Essa é a área ocupada pelo concreto. Imagina aquela história que eu fiz você pensar, aquela analogia, né, com a água e o óleo. Na hora que o óleo, supondo que nada evapore, tá? Quando o óleo, o gelo derrete, aquele volume se mantém, ou seja, a área da seção transversal se mantém, apenas ele mudou o formato. Então aqui, ó, qual é agora a área de concreto agora nessa parte de baixo? Ela é 44 vezes HC, ó, tá vendo? Essa mesma área que está aqui, que estava em T, ela agora virou um retângulo, 44 vezes HC. Então a área continua sendo a mesma. A área é 44, é 44 vezes a altura de consumo. Como o A, gente, é o mesmo. Então, isso aqui é o mesmo A. Então, 44 HC vai ser 272 centímetros quadrados. Então,
a minha altura de consumo de concreto vai ser 272 centímetros quadrados dividido por 44 centímetros, né? Então, eu vou pegar aqui 272, 44, divide 6,18. Então, 6,18 centímetros. Olha só. Então, daqueles 12 centímetros que eu tinha, aproximadamente a metade é ocupada pelo concreto. E aproximadamente um pouco menos da metade vai ser ocupada pelo enchimento. Percebeu aí, gente? Então, na hora que ele derrete lá e tudo que a gente, né? Ou quando eu tenho um concreto fresco, ou eu tenho um isopor, enfim, fica com a camada de 6,18 de concreto e ficaria o restante de enchimento. Vamos fazer o cálculo então da altura do enchimento, tá? Vamos fazer aqui um cálculo da altura de enchimento. Muito bem. Aí nós vamos olhar para essa áreazinha que sobrou aqui, ó. É 44 menos 12, olha só, 44 eu tiro 12, que é o 12 do concreto, vezes 8. Então vamos lá. Vamos lá, a altura do enchimento. Então, aqui, ó, a área de enchimento. Então é 44. Aí eu vou tirar 12 da base da sapata, né? Da base da treliça. 44 menos 12 vezes a altura, que é 8. Então essa aqui é a altura de enchimento. Então, vamos lá. 44 tira 12, fica 32. Vezes 8, 256. Então eu tenho aqui 256 centímetros quadrados de área de seção transversal de enchimento. Aí eu faço a mesma conta, gente, ó. Aqui agora ele tem uma base de 44 pela altura equivalente. Então, também aqui a área de enchimento, após a transformação ali, vai ser 44 vezes a altura de enchimento. Então, a mesma coisa que a gente fez lá. 44, altura de enchimento, é igual a 256. Isso implica que a altura de enchimento é 256 sobre 44, né? Isso aqui é centímetros quadrados, esse aqui é centímetro. Vamos lá, 256 sobre 44, 5,82. 5,82 centímetros. Então é um pouquinho menos da metade. Agora olha só que legal. Vamos somar aqui, né? Uma verificação, para você saber que você não errou nos seus cálculos. Uma verificação. A verificaçãozinha aqui é o seguinte: HC mais HE vai ser 6, quanto? 12, vamos olhar aqui. 6,18. Então 6,18 é a altura de consumo. E 5,82 é a altura de enchimento. Então 6,18 mais 5,82 fechou exatamente 12 centímetros que tinha que dar. Olha que massa. 12 centímetros. Verificação está correta. Quer dizer, a soma do concreto com a soma do enchimento tem que fechar na altura total da laje. Ok, pessoal? Deu para aprender aí? Muito bem. Então, nesse momento, nós temos a altura de consumo de concreto, a altura equivalente. Então, é como se ele fosse uma laje equivalente, maciça, de 6,18 centímetros. E contando ainda com esse peso do enchimento. Se a laje fosse de isopor, com EPS,
nós não teríamos o peso aqui do 5,82, ou colocaríamos aquele 20, que é pouco, né? Então agora vamos fazer aqui o cálculo do peso próprio. Então o peso próprio aqui da laje, já contando com o enchimento, seria 2.500, que é concreto, quilos por metro cúbico, vezes, aí o 6,18 eu tenho que colocar em metro, 0,0618 metros, mais 750, não foi o que eu disse para vocês? Quilo por metro cúbico. Mesmo assim, ela, pelo fato de o tijolo ter os vazios, ele acaba sendo mais leve do que o concreto, né? Então 750 quilos por metro cúbico vezes 0,0582, olha só, metros, né? Então isso aqui vai me dar o peso de uma laje treliçada com tijolo tendo 12 centímetros. Vamos lá, 2.500 vezes 0,0618. Aqui dá mais ou menos, dá 154,5. Mais 750,0582 dá aproximadamente aqui 43,65, né? Aqui 50. Somando os dois, 198,15. Então somando os dois, 198,15 quilos por metro quadrado. Então, não tem nem o que pensar. Vamos arredondar isso para 200 quilos por metro quadrado, tá? Então, uma laje como essa tem ou pesa 200 quilos por metro quadrado. Ou seja, gente, ela é equivalente a uma laje de 8 centímetros, se fosse maciça. Tá? Então, ela pesa 200 quilos por metro quadrado, que é o peso de uma laje de 8 centímetros. Pessoal, deu para entender? Se você entendeu como faz com essa laje do exemplo, você vai conseguir fazer com qualquer tipo de laje, com qualquer espaçamento, com qualquer altura, com isopor, com tijolo, com qualquer material que possa surgir. Tá bom? Lembrando que esse cálculo aqui é para lajes unidirecionais. Quando nós formos estudar as lajes bidirecionais, aí eu vou ensinar vocês a como tirar o peso próprio de lajes que tem nervuras transversais. Nesse caso aqui, nós não temos nervuras transversais, tá bom? Bom, então nós vimos aqui já como calcular o peso próprio do concreto, 2.500 isso HC, acabamos de demonstrar ali. O peso próprio do enchimento, a gente viu que é o gama do enchimento vezes a altura do enchimento. E na hora de compor o peso próprio da laje, a gente o quê? Tem que colocar ainda, porque em cima da laje nós vamos ter a pavimentação e o revestimento. O que é isso, professor? Vamos lá. Vamos abrir aqui uma páginazinha. Vamos abrir aqui uma página. E vamos entender isso aí, tá? Vou fazer aqui de maneira simplificada. Aqui a parte de concreto, a parte da treliça em si, tá? Digamos que isso aqui seja... Deixa eu voltar, inclusive, fazer mais grosso aqui. Essa aqui é a parte da treliça. Estou dando um corte nela assim. Ela está aqui nesse sentido longitudinal. Muito bem, aí nós temos o que aqui, gente? Nós temos aqui na parte de baixo, vou fazer um pouquinho mais fino, nós temos um revestimento, que isso aqui é o que? É um reboco, né? No fundo da laje, tá bom? E aí nós temos agora, na parte de cima, nós temos um contrapiso. E depois vai ser colocado aqui em cima um revestimento, né? Tá certo? Então,
Isso aqui pode ser um porcelanato, como eu falei. Isso pode ser um granito, pode ser esse com cerâmica, né? Então a gente tem esse sanduíche aqui, tá? Esse sanduíche. Então, isso aqui é a laje, propriamente dita. Aqui eu tenho a treliça junto com o tijolo, né, que está os 12 centímetros. Aqui nós temos vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, essa parte de baixo, um rebocozinho, tá bom? Ó, tô colocando aqui o símbolozinho de reboco. Aqui o enchimentozinho, tá? Contrapiso, ó. Muitas vezes a gente perde aqui uns 5 centímetros, 8 a 5 centímetros, né? Então, isso daqui, quer dizer, esses valores adicionais, tá? O que eu quero dizer aqui é que esses valores, isso daqui e isso daqui, ó, que você coloca na laje, a soma disso aqui, a gente está estimando isso, né, em 150 kg força por M2 por metro quadrado. Tá bom? Então, é o que a gente chama de pavimentação e revestimento. Então, é o que está aqui, esses 150, tá? Pavimentação e revestimento. E aí, depois, nós vamos depois fazer algumas considerações quando a gente tiver laje com parede. Aí eu tenho que saber se eu tenho carga de parede, essa carga pode estar em quilo por metro quadrado ou quilo por metro, dependendo de como ela vai ser distribuída. Aí ela pode ser feita de tijolo cerâmico, bloco de argamassa de cimento, de gesso, drywall. Quer dizer, isso aqui geralmente são as mais pesadas. Gesso, drywall são um pouco mais leves e as divisórias são mais leves ainda. Então, eu tenho que saber o que é que eu vou ter sobre a minha laje. Quando é uma divisória, uma coisa bem leve, eu posso até simplesmente desprezar. Mas quando eu já tenho tijolo, bloco, né, uma parede de tijolo, uma parede de bloco, ou mesmo gesso, né, o gesso ele não é tão leve assim como a gente pode pensar, não. Vamos olhar aqui, tá? Então, por exemplo, ó, quando eu tenho, por exemplo, bloco de argamassa de cimento, aqui o bloco, ó, esse aqui. Então ele já pode pesar em torno de 150 kg por metro quadrado. Sendo esse aqui de 14, tá? Por 19 de altura por 39 de comprimento. Esse bloco aí pesa mais ou menos 150 kg. Drywall já é mais leve, pesa 25. O gesso de 7 por 66 por 50 já pesa 60. E o tijolo cerâmico 9 por 19 por 19, ele pesa com reboco bem fininho, né? É 150, 160, 2 centímetros de reboco. Aí ele pesa 150 kg por metro quadrado. Então, tem que saber, é importante a gente saber qual o material que será utilizado nas paredes. Certo? Eu não posso errar. Achar que é uma coisinha leve, é um gesso, que é um drywall, e de repente alguém jogar um tijolo cerâmico. Isso pode ser catastrófico, digamos assim. Isso pode ser danoso e pode colapsar a nossa laje. Especialmente se for uma laje de 4 metros, 4 metros e meio, já uma laje longa, né, uma laje esbelta, e você jogar a parede em cima e o material for trocado. Não pode acontecer isso, tá bom? Olha que a diferença, né, que eu falei, né? Uma parede pode ter aqui os 150. Claro, esse aqui não é treliçado, tá? Esse aqui foi uma obra que a gente projetou, mas esse aqui era concreto, tá? Mas eu quero chamar a atenção de vocês da parede. Aqui eu tô com 150 e aqui eu tô com 60, porque é de gesso, tá bom? E aí, gente, eu tenho que depois nós vamos estudar isso aí de maneira bem, sabe, bem cuidadosa. E aí, professor, quando eu tiver uma parede transversal às nervuras, vamos fazer o cálculo disso daqui a pouco, tá? Aí vamos talvez precisar do F-Tool, se não quiser fazer na mão, quando a gente tem várias paredes dessas, a gente pode usar o F-Tool para ganhar tempo, tá? O caso mais perigoso, né? O caso mais perigoso é esse aqui, quando eu tenho uma parede longitudinal às nervuras. E aí veja que eu não tenho nervuras transversais aqui. Aí é perigosíssimo. Vamos analisar e como é que a gente resolve isso. Precisa colocar uma viga embaixo? Em algumas situações sim, eu divido essa laje aqui em duas e coloco uma viga embaixo.
Em outras ocasiões eu posso criar um artifício na própria laje. Vamos aprender. Paredes em duas direções, aí a confusão é grande, tá? Então, ou a gente coloca as nervuras transversais, ou a gente tem que fazer algumas considerações aqui. Tá bom? Muito bem, então aqui nós vamos deixar essa aula por aqui. Na próxima aula eu vou explicar como é que a gente tira a carga, paredes transversais, paredes longitudinais e quando a gente tem paredes nas duas direções. Isso antes de passarmos para as partes de propriedades mecânicas de uma laje estaliçada, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e estou aqui ansioso para a gente passar para a próxima aula e vocês aprenderem isso também, tá bom? Então, forte abraço e até lá!